Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o culto dominical, o culto de domingo da igreja, ao qual nós temos tido a alegria de trazer até você, por essa plataforma do YouTube, uma palavra de Deus. Creio que o Senhor ele tem trabalhado no coração de cada um, tem feito com que venhamos a compreender o quanto ele é importante e essencial na nossa vida. Às vezes, querido, fica difícil num tempo como estamos vivendo, um tempo em que muitos não podem vir ao culto, muitos têm dificuldade de vir ao culto, e essa plataforma tem sido o lugar de bênção para essas pessoas. E muitas vezes nós ficamos olhando e pensando no nosso coração, puxa vida, mas é uma plataforma do YouTube, é um vídeo, será que as pessoas vão olhar? Será que elas não vão olhar? Gente, é incrível. Deus ele tem o poder de usar todas as coisas conforme lhe apraz. Abre comigo, já de imediato, vamos começar num texto da palavra. Chama a tua família para frente da TV, para frente do computador, do celular, se você está sozinho. Chama as pessoas que você ama, que estão perto de você, para que nós venhamos escutar essa palavra. Essa palavra que eu creio que é pontual, no sentido de que o Senhor ele quer colocar no nosso coração cada vez mais uma firmeza. Romanos capítulo 8, versículo 27, e temos usado bastante o livro de Romanos, um livro tremendo, e fala assim em Romanos capítulo 8, versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Espírito com letra maiúscula. Então significa que é o Espírito de Deus. Vou explicar esse texto. Porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu próprio propósito. Provérbios 21 diz que o Senhor examina o coração. Então, querido, quando a gente chega e fica olhando a forma como nós temos feito o nosso culto, a forma como nós temos levado a palavra até você, por causa do nosso coração, que é mau, e eu já começo confessando, o meu coração muitas vezes é mau, meu coração julga, meu coração olha, óbvio que você está entendendo que eu estou falando coração no sentido de sentimento, alma. O ser humano é composto de corpo, parte periférica, alma, sentimentos e espírito, conexão com Deus. E o meu coração, querido, muitas vezes a minha alma, os meus sentimentos me traem. Porque eu olho alguma coisa que você está fazendo e eu te julgo. Da mesma forma. Muitas vezes você olha e julga. E esse julgamento, ele não tem a capacidade, como muitos pensam, de ser um julgamento pontual. Pelo contrário. O nosso julgamento geralmente é por aparência. O nosso julgamento é sempre por aquilo que nós estamos... E aí caberia eu pregar uma noite inteira sobre essa frase que eu vou expor agora. A maioria de nós vive pelo momento em que estamos. Eu esmiuço um pouco isso. Se nós estamos chateados com as pessoas que estão à nossa volta, há uma tendência, e aí, queridos, é muito interessante. A gente está com um problema no nosso relacionamento, no nosso casamento, os nossos filhos sofrem. A gente está com um problema na faculdade, não está conseguindo fazer alguma coisa. Todo mundo que está em torno
esposo, esposa, namorado, namorada, pessoas do trabalho sofrem por quê? Porque nós vivemos daquele momento. Então, quando eu estou lendo aqui Romanos capítulo 8, versículo 27, dizendo que Deus, Ele sabe a intenção do Espírito, e por isso Ele olha, sabemos que todas as coisas, 27, aquele que examina os corações, então o quê? Deus, Ele olha o nosso coração, porque Ele sabe o que o Espírito Santo quer fazer conosco como pessoa. Porque, querido, Deus, Ele não quer salvar somente o espírito, mas Ele quer salvar o corpo, Ele quer salvar a alma. Isso é uma coisa muito complexa, seria mais outra pregação, não vou entrar. Mas eu quero te enfatizar nessa noite a importância de entender que esse Deus Todo-Poderoso, que te chamou por um propósito de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Efésios 1:4. Porque o Senhor nos predestinou para sermos filhos de adoção. Tudo isso, querido, nos dá a compreensão que Deus nos quer. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Se você está sozinho, bota a mão no coração nesse momento. Fazia tempo que a gente não fazia isso, né? Coloca a mão sobre o coração ou fala para a pessoa que está do teu lado: Deus te ama e Ele te quer para Ele. E aí, querido, quando eu estou lendo isso, eu entendo que Deus não nos quer só uma parte de nós. Ele não quer só uma parte do nosso ser. Ele não quer só uma parte do nosso viver. A gente falava durante a semana sobre devoção. Devoção é você estar diante do ser divino em uma total prostração, uma total humildade, uma entrega absoluta. E muitas vezes nós não temos essa característica na nossa vida de igreja, no sentido de não termos essa característica como pessoas. Nós preferimos muito mais tuitar, publicar no Instagram uma propaganda de um sorteio ao qual nós queremos ganhar aquele objeto, do que um culto da igreja. Porque nós acreditamos mais na sorte do que naquilo que Deus tem feito no coração das pessoas. Querido, eu quero te dizer, você que é crente mais velho, você é um chato. Porque você vive debaixo, muitas vezes, de um compromisso só daquilo que você já viveu, não de um compromisso diário. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. A palavra de Deus diz que nós temos que viver o Evangelho. Evangelho significa boa nova. E eu te digo que a boa nova, ela se renova todos os dias. Antes de fazer de resolver pregar essa palavra que eu estou pregando hoje, eu estava conversando com a pastora Márcia, e eu perguntava para ela: Márcia, o que tu acha? Eu devo pregar sobre esse assunto, o qual você já viu que está postado aí o título dessa pregação, ou eu faço uma pregação que eu tenho desenvolvido de que o Evangelho está desde Gênesis. Toda a Bíblia fala do Evangelho, da Boa Nova, que é quem? Cristo. Mas os crentes mais velhos, eles pegam os costumes que eles tiveram errados e eles vão perpetuando os costumes, em vez de deixar a sua mente ser renovada. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais pessoas proativas. Eu estava olhando um noticiário e uma mulher disse assim, uma pessoa que trabalha na área da saúde, e daí tem um quadro, um determinado canal de TV, que essas pessoas falam o que elas estão vivendo diante dessa situação difícil de pandemia, e ela falando: eu sempre falei sobre resiliência, mas eu nunca compreendi o que era resiliência. Eu nunca compreendi o que era ser alguém que
dobraria, mas não se quebraria e ficaria firme naquilo que eu me posicionei quando eu escolhi essa função. Hoje eu tenho aprendido a ser uma pessoa resiliente, mesmo com a dificuldade, mesmo com o cansaço, mesmo com a eminência de pegar uma doença que tem afetado e tem feito muitas pessoas da área da saúde morrerem, ela continua naquela área. Por quê? Porque ela se tornou resiliente, ela se tornou firme e forte. Isso, queridos, não significa ser cabeça dura, não significa ter um coração, e é isso aqui que eu estou tentando trazer nessa noite. Quando eu li esse texto de Romanos, na verdade eu estava lendo outras coisas e me veio essa questão da intenção, e eu comecei a procurar um texto em relação a isso, e li aqui Romanos 8, 27. Deus, Ele olha o nosso coração, e as coisas que acontecem em torno de nós, se nós permitirmos, o Espírito Santo trabalha para que elas mudem a nossa forma de ser. Abre no outro texto comigo, e aí eu começo a falar mais sobre aquilo que eu quero trazer nessa noite. Marcos capítulo 11, versículo 15. Um texto que eu gosto muito no sentido de que eu creio que Deus, Ele faz isso. E toda vez que eu pego esse texto, eu me lembro de uma situação ímpar que aconteceu na minha vida. Eu trouxe essa palavra num culto, a qual eu tinha uma igreja, um grupo, uma congregação, muito numerosa, de várias pessoas. Mas no momento em que eu trouxe essa palavra, aconteceu algo no coração deles. Aconteceu algo no coração daquelas pessoas. E aquela igreja, que era uma igreja que tinha uma entrada grande, que ela tinha um grande número de pessoas, ela se desfez. Por quê? Porque quando o Senhor, Ele sonda o coração, como está lá em Provérbios 21, quando Ele olha a intenção do coração e Ele vê a intenção do Espírito, Ele permite, escute isso, querido, Ele permite que as situações do nosso cotidiano, as situações à nossa volta, nos façam querer olhar para frente, para Cristo. Mas muitas vezes o nosso coração, ele está envolvido com coisas, e por isso nós não entregamos o todo para Deus. Você vai entender. Parece que eu estou falando de forma filosófica, mas você vai entender muito bem agora. Marcos capítulo 11, versículo 15, diz assim: E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações como casa de oração? Mas vós tendes feito ela um covil de ladrões. Queridos, isso é um texto forte. E eu quero expor para você que muitas vezes nós estamos à mesa. A gente tem falado muito sobre isso nos últimos tempos. Até o pastor Marcos Davi estava me chamando a atenção que um pastor, eu falei isso num outro culto também, de renome, começou a falar sobre isso e todo mundo, ele está falando sobre isso. Querido, é o mesmo Espírito Santo que move o coração de um homem lá nos Estados Unidos e move o coração num pastor lá na Mina do Leão, da onde eu nasci. Ou move o coração de um pastor aqui na linha Alma, ou na linha Saturno, ou na Buriti, em Santo Ângelo, ou lá no Rincão, não sei da onde, em Entre Juiz,
ou lá no fundo do fundo do fundo, lá no Barro Preto, lá em Porto Xavier. É o poder desse Espírito que vê o nosso coração e começa a mover coisas em nossa volta, para que nós nos transformemos e sejamos íntegros, devotados a um Deus que deu tudo e quer que nós devolvemos para Ele tudo. Uma entrega completa. Eu falava na quarta-feira, o testemunho da fé é Cristo. E Ele quer que nós o confessemos como o Senhor da nossa vida, diariamente. Nós sairemos da droga, nós sairemos das dívidas as quais nós fizemos de forma pecadora, porque tentamos enganar pessoas. Nós sairemos do adultério, nós sairemos da injustiça do nosso coração, se tão somente nós nos deixarmos moldar por Cristo, pelo Espírito Santo, que conhece a intenção do nosso coração. E aí a oração nesse momento é momento de olhar essa história que eu estou contando e dizer assim: Senhor, será que eu não sou como um cambista sentado à mesa, tentando cambiar coisas com Deus, dizendo: Senhor, eu te entrego isso se tu me deres aquilo? Sim. Jesus, quando ele chega no templo, ele diz: cara, eu não chamei vocês para ser casa de oração para todas as nações? E o que vocês têm transformado isso aqui? Aonde se vende pombos, onde se vende animais para o sacrifício e eles são doentes. Muitas vezes, querido, é a nossa oração, é a forma que nós temos entregue a nossa oração, é a forma que nós temos entregue a nossa leitura da palavra, é a forma que nós temos entregue algumas coisas. A intenção do nosso coração é de câmbio, é de troca, é de mutação, de mudança só por fora, não por dentro. Minha oração nessa noite: Senhor, nos transforma de dentro para fora. Nos muda por inteiro dentro do nosso coração. Jesus, ele chega e quebra toda aquela situação, e aí você olha em um olhar periférico, um olhar de julgamento. Se você estivesse lá, você diria: Jesus perdeu a mão, ele ficou nervoso, ele ficou indignado, ele ficou irado. Nada disso, querido. A palavra diz que o zelo do coração dele fez com que ele chegasse diante daqueles homens e os confrontassem. Por quê? Porque eles eram pessoas que precisavam ser confrontadas. E nessa noite eu quero te confrontar e te perguntar: qual tem sido a intenção do teu coração? Por que você não tem vindo no culto? Ah, pastor, tem uma pandemia aí a gente não está vindo no culto. Sim, querido, mas você não se digna nem a pegar e olhar o culto online. Muito raramente você olha. E quando você olha fazendo outras coisas. Você não se dedica àquilo que o Senhor está te dando. Nessa noite, queridos, eu quero trazer uma outra palavra que está lá em Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 21. Está errado isso aqui. É Lucas 22, 21. Lucas 22, a anotação está errada. Não, a letra que é feia mesmo. Lucas 22, 21. Diz assim o texto. Versículo 20. Semelhantemente também o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Queridos, a mesa é lugar de decisão. A mesa é lugar de planejamento futuro. A mesa é lugar de estacionar, olhar para frente, levantar e seguir. A mesa é lugar aonde o Senhor nos espera em Apocalipse. Eis que estou
a mesa. Querido, a mesa é o lugar onde o Senhor ele tem se colocado e esperado que vamos adiante dele, que vamos para perto dele, melhor dizendo. E muitas vezes, e eu li ali, por gosto, a mesa dos cambistas, nós queremos cambiar. Ou outras vezes, nós queremos um suborno. Suborno significa ter algo de forma ilegal. Comprar algo de forma ilegal. Judas, ele chega diante dos religiosos e diz assim: eu entrego esse Jesus, me deem moedas. E ele dá as moedas, eles dão as moedas e ele compra um campo de morte, um campo de sofrimento, mas ele comprou aquele campo. Querido, muitas vezes nós estamos querendo comprar, ou melhor, nós queremos subornar, ou melhor, nós queremos pensar que a nossa intenção falha. Queridos, e quem está falando isso é um cara que falha demais. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Essa é a palavra que eu tenho todo dia. Eu tenho todo dia coisas que eu tenho dificuldade em administrar, e você vai me dizer assim: mas pastor, como é que o senhor prega? Querido, é porque eu luto. Porque você não consegue entender, às vezes, a forma que um pregador ou uma pessoa que está envolvida em um todo, não em uma parte. Eu não posso querer agradar X. Eu não posso só querer agradar Y. Eu tenho que agradar o Senhor, e aí às vezes eu desagrado X e Y. Eu muitas vezes me sento e as pessoas elas vêm conversar comigo e começam a dizer uma coisa, eu digo assim: cara, eu vou ter que dizer alguma coisa para ti que tu não vai gostar. E aí eu falo aquilo que a pessoa não gosta, e ela se magoa, e ela sai do convívio, ela para com o convívio, e aí eu fico olhando, e aí por isso eu disse desde o início que o nosso coração ele é falho. Eu fico dizendo assim: eu não deveria ter dito. Às vezes eu quero ser mais, eu quero ter mais domínio do que o próprio Deus. E aqui Jesus ele olha e ele diz: quem está sentado à mesa aqui comigo? Alguém me trai. E aí você vai dizer assim: Judas. Aí o pastor está falando que tem um Judas entre nós. Não, cabeção. Não, cabeção. Porque na verdade todos eles traíram. E eu quero dizer uma coisa muito forte nessa noite: todos nós traímos a Cristo quando não oramos. Todos nós traímos a Cristo quando nós não nos envolvemos com a palavra dEle, com a vida dEle. Todos nós o traímos. Filipenses chega a dizer que nós o matamos diariamente. Sim, ele é ressurreto. Abre comigo no outro texto, querido. Lá em Lucas, capítulo 7, versículo... onde é que está a minha anotação? 7:36. Já preguei várias vezes esse texto, mas eu preciso pregar ele pelo menos de 2 em 2 meses, 3 meses, porque isso é algo que tem que estar no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, compreender que o Senhor, Ele quer isso para nós. Lucas 7:36 diz assim: e um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento de um valor altíssimo, e ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre seus pés,
e enxugava-lhes com os seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ora, quando o fariseu que havia convidado viu isto, falando consigo, dizendo: se este homem fosse um profeta de verdade, saberia que quem e que tipo de mulher é esta que está a tocá-lo, pois ela é muito pecadora. E respondendo Jesus, olhando, disse: Simão, eu tenho algo a dizer-te. E ele disse: mestre, fala. Queridos, quando esse mestre fala, mostra aquilo que eu trouxe antes sobre mesa ali, que eu falei. Muitas vezes a mesa dos cambistas está sendo derrubada. Muitas vezes a mesa do traidor está sendo mostrada diante dos olhos. Porque pela boca às vezes nós proclamamos Cristo, mas o coração não está em Cristo. Mas a mulher pecadora, ela estava diante do Senhor prostrada, ele à mesa. E ela prostrada, chorando e dizendo: eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Lucas capítulo 3, versículo 3, diz que João Batista, ele chamava o povo ao arrependimento, para uma verdadeira transformação. Arrependimento é mudança de mente, é metanoia, é transformação. Isso é diário, queridos. Se eu sou alguém que eu tenho ódio no meu coração e raiva, eu vou para diante do Senhor e digo: Senhor, cura o meu coração. Eu me arrependo, eu não quero mais ser assim. Se você é alguém que tem dificuldades na sua vida, ficaram traumas do seu convívio com outras pessoas, você precisa ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, ainda dói. E eu quero tudo aquilo, Senhor, que eu ainda estou permitindo que me doa, porque eu não estou perdoando. Eu quero perdoar, eu quero me arrepender e perdoar. Foi isso que essa mulher fez. Não foi como aquele homem que disse: sim, mestre. Como é que é? Como é que ele fala aqui? Mestre, diga. Ó Senhor, o que tu queres para mim? É muito mais que isso. Jesus daí vai falar para ele: cara, eu entrei aqui, tu não me deu atenção. Eu estou na tua vida há quanto tempo e tu não tem me dado a atenção que alguns pecadores estão vindo e estão tendo esse compromisso comigo que você não tem. Você não tem compromisso. Você quer uma vida que seja mais baseada naquilo que você quer, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, do que, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A mesa, querido, é lugar de eu ser confrontado também. É lugar de eu saber quem eu sou diante do Senhor. Aquela mulher, ela foi honrada porque o segundo ato dela ali, a forma que ela fala, ela diz: Senhor, eu te confesso como Senhor da minha vida, porque mais adiante ele fala para ela não pecar mais e ela faz isso. Se você continuar lendo, você vai ver que a confissão dela fez diferença na vida dela. Romanos capítulo 10, nós falamos isso no texto de quarta-feira também, se não me engano, versículo 9. Confessa com a boca para a salvação. Então, querido, eu me arrependo do meu coração, eu confesso Cristo Jesus como meu Senhor. Mas não adianta nada disso, querido, se não houver diante do meu coração como houve com Zaqueu. Senhor, se eu pequei e eu enganei alguém, eu devolvo aquilo que eu roubei tantas vezes. Isso é restituição. Queridos, esse é o tempo, querido. Esse é o tempo da igreja entender que o Senhor nos chamou para ser uma casa de oração. Não um templo de ajuntamento, mas uma casa de oração. Não um templo de ajuntamento, uma casa de oração para as nações. Não uma casa de espetáculo para as pessoas. Queridos, é tempo de nós entendermos que o Senhor está nos chamando para sentar na mesa para dizer assim: cara, você tem pecado. E eu quero que tu me confesse teus pecados. Não é aquilo, querido, que daqui a pouco a gente viveu até hoje, de pensar que a gente confessando o pecado para um homem, ele nos absolveria mediante a uma penitência. Não, é muito maior que isso.
É nós confessarmos ao Deus Todo-Poderoso mesmo e começarmos a querer mudar de vida. E como nós podemos mudar de vida? Essa semana, querido, nós vamos começar um trabalho muito sério no nosso grupo do WhatsApp do Fé e Vida, mas eu já tenho pensado e nós vamos expandir isso. Nós vamos mandar para a lista toda de pessoas que nós temos da igreja e pessoas que a gente tem contato. O que vai acontecer? A partir dessa segunda-feira, queridos, todo dia de manhã, como nós temos feito, nós vamos estar estudando Provérbios. 31 dias de Provérbios. Desde do provérbio número 1 até o provérbio 31. De segunda a sexta-feira a gente vai estar postando esse material de manhã. E aí, queridos, nós vamos falar cada dia uma síntese daquele provérbio, no máximo 1 minuto e 30, 2 minutos, cada ministraçãozinha dessas pela manhã. Porque eu entendo, querido, que nós temos que começar a nos disciplinar. E como igreja temos que botar disciplina no nosso coração. E a primeira disciplina que nós vamos colocar como um todo, querido, se você vê, eu estou falando desde os últimos dias sobre discipulado, e nós temos uma igreja que está discipulando uns aos outros. Nós vamos começar a ler Provérbios, e cada dia que nós lermos Provérbios, nós vamos estar diante do Senhor na mesa e deixarmos Ele nos confrontar. Nós vamos estar à mesa e vamos não mais querer a comida que nos satisfaz, mas a comida que Ele está nos dando. Que comida é essa, querido? Ai, Jesus está um dia lá, atribulado. Cara, o coração do homem é terrível, né? Jesus está atribulado lá, e daí os discípulos chegam para ele e dizem assim: Mestre, vamos adiante. E ele olha para ele e diz assim: mas olha esse povo todo que está com vocês. Como é que nós vamos ir adiante e vamos deixar esse povo? Eu me compadeço do povo. Minha narrativa do texto. Eu me compadeço desse povo. Deem alguma coisa para eles comer. Ô Jesus, ô Senhor, nós não temos o que dá para comer. E outra, aonde nós compraríamos tanto pão para uma multidão dessas? Mas tem um rapazinho aí que a mãe dele fez ele trazer um lanche. Alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Mandem todos se sentar. Eu abençoo esse alimento. Querido, se nós estivermos na mesa, isso é forte. Mesmo que o nosso olhar esteja nos faltando o pão, o Senhor vai gerar um milagre sobre nós e nós teremos o pão. Mesmo que nós olhando vejamos que não temos nada mais, o Senhor nos dará alternativas para que a nossa vida cresça. Por quê, querido? Porque isso é uma palavra que eu estou trazendo hoje de triunfalismo, não. Ela é de confronto, dizendo que nós precisamos sair da nossa mesa de cambistas. Nós precisamos sair da nossa mesa de suborno e ir para a mesa da mulher pecadora, da mulher que adorou o Senhor, semelhante à samaritana, que disse: Senhor, dizem que nós temos que adorar em tal monte, e outros dizem que nós temos que adorar em outro monte. Como é isso? E o Senhor Jesus olha para ela e diz assim: vocês não vão adorar nem aqui nem ali, mas vocês vão adorar em todo lugar, porque a verdadeira adoração, ela vem de um coração disposto ao seu Senhor. Nessa noite, minha oração é essa: disponha o teu coração a servir definitivamente a Cristo Jesus. Confesse a Ele como Senhor da tua vida definitivamente. Restitua a Ele, restitua a outras pessoas o perdão, adore o nome dEle de uma forma verdadeira. Para quê, querido? Pastor, mas olha,
Eu tenho vivido nos últimos dias muito sofrimento, muita coisa ruim. Querido, permita que a disciplina que o Senhor está começando a fazer na nossa vida, ela gere alguma coisa definitivamente, queridos. Definitivamente. O Senhor nos chamou para oração, muito mais do que para ajuntamento. Apesar que o Senhor, Ele tem alegria quando nós congregamos, mas Ele quer muito mais que isso, é o nosso coração disposto diante dEle. O nosso coração virado para Ele, o nosso coração trabalhando, sentado à mesa com Ele, desfrutando, para que lá no final de todas as coisas, Ele possa estar diante de nós na mesa do julgamento e Ele possa julgar a nossa causa favorável. É compreender, querido, que Ele está nos dando uma oportunidade nesse tempo de sentarmos com Ele e aprendermos com Ele, porque Ele é manso e humilde de coração. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos voltar lá em Romanos. Estamos encerrando. Romanos, capítulo 10, que a gente leu, né? Ou 8. Romanos 8. Nós amamos declarar esse texto, mas às vezes nós não observamos algumas coisas que esse texto ele fala. 8. Romanos 8:8. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se pelo Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, nós somos devedores não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Porque não recebemos um espírito de servidão para novamente temermos, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, se herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se sofremos juntos, também seremos glorificados junto a Ele. Porque eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. 8:27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para aquele que conheceu antes, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que pusesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Querido, a mesa que o Senhor nos coloca nesse tempo é uma mesa para que junto com eles analisemos tudo e venhamos nos arrepender e venhamos a confessar Ele e venhamos a pedir perdão, venhamos a restituir tudo isso, adorando o nome dEle, nos tornando, como Ele disse, casa de oração. Casa de oração. Povo que busca a Deus
fervorosamente, devotamente, que dobra os seus joelhos todo dia e diz: eu quero Jesus no meu coração. Você quer essa noite? Diga para Ele: Senhor, eu e minha casa te serviremos, nós queremos o teu amor sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, quero fazer uma oração contigo, mas quero basear essa oração em um salmo, Salmo 32, Salmo 1, Salmo 32, diz assim: abençoado é aquele cuja transgressão é perdoado, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive em silêncio, meus ossos envelheceram por meio dos meus bramidos todo dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim, meu orvalho se transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti e minha iniquidade não escondi, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Feche teus olhos. Pai, nessa noite nós queremos tomar esse salmo e confessar diante de ti que muitas vezes, com o abalo dessas coisas que estão em torno de nós, nós nos desanimamos, nós baixamos a guarda, nós esquecemos das coisas que tu já nos ensinou, nós esquecemos de pegar o nosso instrumento de corda, o símbolo, esquecemos de pegar os instrumentos sonoros e entregar uma adoração diante de ti. Nós esquecemos que é só tu que pode mudar a nossa história, transformar o nosso coração, edificar a nossa casa, fazer diferença no nosso cotidiano. Senhor, a nossa oração nessa noite é pedindo perdão, confessando a ti como Senhor e Salvador, dizendo: Senhor, se há alguma coisa em nós que nos impede de entender completamente a tua vontade sobre nós, como lemos hoje essa noite de Romanos, lá no capítulo 8, que tu estás sondando o nosso coração, porque a intenção do teu Espírito é crescer em nós a tua verdade, a tua fé e a tua forma tremenda de ser. Nessa noite, nós queremos renovar nossos votos de compromisso e dizer: só a Deus pertencemos, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, importante você estar conosco a cada manhã dessa semana. Vamos estar mandando essa mensagem, vamos estar mandando no grupo do WhatsApp. Se você ainda não é alguém que está no nosso grupo, vamos estar falando sobre provérbios. Que Deus te abençoe. Não esqueça de estar dizimando, ofertando, entregando o seu melhor diante do Senhor. Que a paz de Cristo esteja no teu coração e faça diferença em nome de Jesus. Amém, amém e amém.